Olá pessoal, meu nome é Felipe Alves Barbosa. Eu vim aqui apresentar meu trabalho de geoinformação e o tema seria sobre a malha cicloviária do município do Rio de Janeiro. A questão central do trabalho seria analisar a distribuição dessa malha cicloviária e verificar se existe algum padrão para a execução da extensão dela. Como objetivos, eu escolhi verificar se esse padrão de distribuição seria atrelado ao poder aquisitivo ou se não, esse padrão poderia ser a distribuição da densidade populacional dessa região. A metodologia usada no trabalho seria de dados de extensão dessa malha cicloviária e das regiões por áreas de planejamento. Outros dados seriam os dados demográficos de poder aquisitivo e de densidade demográfica, todos retirados do IBGE do censo de 2010. As shapefiles que foram retiradas do DataRio do IBGE seriam a do DataRio sobre a malha cicloviária e do IBGE seria sobre o município do Rio de Janeiro. O QGIS foi o programa utilizado para processar esses dados, onde eu vou processar as camadas dessas regiões e incluir a malha cicloviária, gerando um mapa temático. Então, esse seria um mapa criado com o processamento dos dados obtidos, né? Em vermelho, aqui como estou apontando, a gente vê toda a malha cicloviária do município do Rio de Janeiro, com 432,5 quilômetros de extensão. Tá? Essa zona toda seria distribuída em 5 áreas de planejamento, que seriam essa primeira aqui em azul, a primeira área de planejamento, que é a parte central. Essa em verde aqui seria a área de planejamento 2, que é a zona sul, que incluiria a Tijuca e a Grande Tijuca. Essa em amarelo, que seria a área de planejamento 3, que seria a zona norte. E essa área aqui em roxo, que seria e junto com essa área verde aqui, seriam a zona oeste. Com base dos dados do censo de 2010 do IBGE, a gente vê que a densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro seria equivalente a 6.320.446 habitantes, sendo distribuída no centro, na parte central e na zona sul, em 1.303.785 habitantes, na zona norte, 2.645.526 habitantes, e na zona oeste, que inclui essas duas áreas, 2.371.135 habitantes. Também analisando a base dos dados do IBGE, a gente vê o poder aquisitivo dessas regiões, né? Pegando a região aqui do centro, em azul, e da zona sul, que está em verde, a gente vê que o poder aquisitivo da população que ganha mais do que 5 salários mínimos é equivalente a 57,3% da população que mora nessa zona. Já na zona norte, o percentual que ganha mais do que 5 salários mínimos seria equivalente só a 28% dessa população. E já na zona oeste, a maior parte aqui, seriam 29,5% dessa população. Então, após analisar os dados, nós concluímos
que toda essa malha cicloviária de 432 quilômetros, entendeu? Sendo que na área de planejamento 1 e 2, que seriam a zona sul, né, e a zona central da cidade, elas têm um total dessa malha de 32,73% juntos, sendo que a porcentagem habitacional dela é de 1.303.785 habitantes, numa área espacial de 133 km. Já na Zona Norte, a gente vê que essa malha é apenas de 10,38%, né? E em relação aos seus habitantes, que é muito maior do que as áreas de planejamento 1 e 2, que seriam de 2.645.526 habitantes e uma área espacial de 260 km². E a gente vê aqui, para terminar, na Zona Oeste, a maior concentração cicloviária, né? Com um total, junto dessas áreas de planejamento 4 e 5, no total de 56,89% dessa malha cicloviária, sendo que a população da Zona Oeste é de 2.371.135 e a sua área espacial é 832. E com isso, a gente conclui que, no final, a Zona Sul, né, essa primeira área, a área de planejamento 1 e 2, né, que inclui o centro também, acaba sendo a mais beneficiária pelo poder aquisitivo que tem, né, porque ela acaba sendo uma área espacial menor, né, com uma densidade menor habitacional, e a gente vê que a importância financeira, né, acaba sendo o principal fator para essa análise, né? Quanto à Zona Oeste, que é uma zona espacial muito maior, com muito mais população, em relação até a porcentagem de malha cicloviária, mas se a gente comparar a Zona Sul, entendeu? A Zona Norte, a gente vê que o poder aquisitivo acaba prevalecendo no desenvolvimento dessa região, né? E tirando que a Zona Norte ela fica totalmente excluída e abandonada nessa análise. E assim termino o trabalho. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, um debate, a gente pode fazer sobre o assunto. E é isso, gente. Obrigadão aí. Até a próxima. Valeu.